Bom dia! Mais um Questão de Direito. O Questão de Direito é um curso para você. Olha só, quando fala de uso capião, é importante lembrar, nós vamos falar sobre algumas questões, algumas curiosidades importantes. Preciso fazer uma introdução. No Brasil, nós temos pelo menos dois procedimentos de uso capião. O procedimento judicial, que é o mais antigo, vem lá do direito romano, é a ação propriamente dita, e temos também o procedimento extrajudicial, que foi regulamentado com o novo CPC. O novo CPC regulamentou esse uso capião extrajudicial. O uso capião extrajudicial, o nascimento, a regulamentação desse instituto foi importante e é importante, mas é importante também lembrar que nem sempre nós vamos usar a regulamentação de um imóvel através de uso capião no cartório, porque o extrajudicial, o administrativo, como muitos falam, é sim feito através de escritura pública. Quando tem litígio, falta de documentos, quando tem herança no meio, imóvel de herança, quando existe, sim, contradições, risco de uma futura nulidade, risco de alguém se habilitar no processo, nós não vamos levar para o cartório, porque se você leva para o cartório, provavelmente você não vai conseguir o registro da escritura pública de uso capião e pode ainda ter uma nulidade da escritura pública ou nulidade do registro do uso capião, da escritura pública do uso capião. Por isso, a minha orientação, quando o caso é mais complexo, é sempre fazer judicial. Tivemos algumas modificações, o CNJ regulamentou, trouxe uma resolução importante para resolver algumas dúvidas, algumas contradições a respeito desse uso capião, entre elas a citação, né, que não podemos usar esse nome, a notificação, o nome correto. Se a notificação é negativa, prevalece como notificado os confrontantes. Então, sim, o CNJ se preocupou em dar mais força a esse uso capião. Melhorou, mas ainda não é o mundo ideal. Por isso eu peço a você que está nos assistindo, muito cuidado. Não caia nessa lenda jurídica, né? Vou resolver sozinho no cartório. Em primeiro lugar, que não dá para você resolver sozinho no cartório, porque o uso capião é complexo, necessita de um profissional especializado. Segundo ponto, que nem tudo você pode resolver no que diz respeito ao uso capião lá no cartório, no tabelião, para depois fazer o registro. Então, cuidado com isso, tá? Muito importante a gente bater um papo sobre isso. Quando fala de uso capião judicial, nós temos, sim, mais de 36 espécies ou modalidades, tá? O professor vai lançar esse mês o livro Direito Imobiliário de A a Z. Nesse livro eu falo de cada espécie uma por uma. No Brasil, nós temos muitas espécies de uso capião que são regulamentadas por lei, pelo Código Civil e também pela Constituição Federal. Mas muitas espécies são doutrinárias e jurisprudenciais. Professor Júlio, o que seria doutrinário e jurisprudencial? Interessante, o direito brasileiro permite você utilizar uma ação ou uma tese, mesmo não tendo um artigo ou não tendo uma lei. Por quê? Porque a petição, a exordial, é baseada em livros, em julgados chamados de jurisprudência, tá? Então, olha que interessante, o direito brasileiro existe isso, né? Assim como o direito espanhol também, isso também vem do direito americano. Olha que interessante, quando eu falo de ações jurisprudenciais e doutrinárias, nós temos várias no Brasil. Muitas vezes o colega advogado, o colega corretor, o leigo, não lembra, mas nós temos. Você quer ver uma ação que é doutrinária e jurisprudencial e funciona muito bem? É a ação declaratória de afetividade, ou ainda a ação declaratória de sócio-afetividade. É uma ação onde um casal cuida de uma criança, um adolescente, aquele adolescente começa a chamar aquele casal de pai e mãe, aquele casal começa a chamar aquele adolescente ou aquela criança de filho, o amor está no ar, né? É a ação do amor, esse casal pode pleitear no judiciário o reconhecimento desse amor. O nome disso, afetividade, sócio-afetividade. Uma vez declarado esse reconhecimento do amor, é uma ação declaratória, assim como o uso capião, sim, o casal passa no cartório de registro civil ser nomeado como filiação, né? São os pais daquela criança. Professor, então aquela criança, aquele adolescente vai ficar com dois pais, duas mães? Exatamente isso. E aí envolve direitos sucessórios, envolve guarda, visita, né? E tudo mais que o direito de família nos traz de institutos importantes. Então, veja como é importante, sim, essas ações doutrinárias e jurisprudenciais. Quando eu falo de uso capião, então nós temos aí a introdução, mais de 36 espécies.
É fácil falar de uso capião extraordinário, uso capião ordinário, lembrando que a língua portuguesa permite no gênero masculino ou feminino, hein? Você fala uso capião ou uso capião, está correto. Uso capião especial, funcional, também muito conhecido. Temos o uso capião coletiva, também muito conhecido para regularizações de comunidades. O próprio uso capião indígena, quilombola, são espécies conhecidas, né? Atualmente, o de abandono de lar ou de meação, são espécies conhecidas, que você escuta, né? Escuta ali, um pouquinho aqui, mas sempre obteve, de uma certa forma, essas informações. Mas nós temos aí muitas espécies, unidades ou teses ainda, que são esquecidas. E são esquecidas por falta de conhecimento. E não pode, né? Hoje, o corretor de imóveis, o advogado, o investidor, o síndico, o ser humano, nós precisamos ter noção de tudo. É muito importante para que possamos, de certa forma, ajudar nosso cliente, atendendo da melhor forma possível, ainda mais quando falamos de transações e negócios imobiliários. A cultura é muito importante, né? Quanto mais cultura, mais acesso você tem ao cliente, mais você consegue ser didático. Nós temos espécies interessantes. A primeira espécie que é muito interessante é o uso capião de vício documental. O uso capião de vício documental, ele também aparece no direito português, também na Europa, em outros países. É um uso capião que tem o objetivo de sanar um vício registral. Muita gente confunde posse e domínio. É uma realidade. Eu e meu companheiro aqui, o Sérgio, que é meu assessor jurídico, da minha confiança, braço direito aqui, nós temos dificuldades até de achar outros colegas para trabalhar com a gente, para falar a mesma língua. Porque o brasileiro, inclusive o operador de direito, faz confusão de posse e domínio. Domínio é registro, é o correto, é o que nós temos de mais seguro. No Brasil, nada existe uma segurança absoluta, é sempre relativo. Mas quando você compra um imóvel devidamente registrado, a segurança é muito maior, não há que se falar. Muita gente confunde posse, né, com domínio. Posse é qualquer outra coisa que não seja o registro. Quando eu falo de uma escritura pública, não é registro. Escritura pública, por mais que tenha sido feita por um tabelião de notas, ou seja, é um documento público, é uma escritura pública, mas não pode substituir o registro no cartório de imóveis. Então seria um erro muito grande. Muitos colegas, inclusive, erram ações. Ingressa com uma ação indicatória, mas o cliente dele não tem registro. Ingressa com uma ação de resgate e não consegue provar a venda do imóvel anteriormente. Então isso impacta, sim, e muito em derrotas no judiciário por parte do autor, gerando sucumbência. Então, quem faz confusão no mundo jurídico, no mundo das transações imobiliárias, de posse e domínio, realmente está predisposto a ter dor de cabeça. Porque é fato que não pode confundir. É o básico do básico. Para que a gente consiga fazer uma assessoria numa transação imobiliária de compra e venda, até uma locação, nós precisamos ter esse conceito na ponta da língua. Então, é uma realidade. O uso capião, muita gente acha que só serve para transformar a posse de 15, 10, 5 anos, 2 anos, em domínio, em registro. Mas não. O uso capião serve para sanar vícios registrais. O sistema registral brasileiro, que é regulamentado pela Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, e também as normas da corregedoria, é um sistema falho. Por mais que seja um sistema que na situação atual, né, e no passado também, seja o mais seguro para nós brasileiros, ele é falho. Nós temos muitos imóveis no Brasil que não têm registro. Isso acontece em diversas cidades do interior de São Paulo, em diversas cidades de outros estados, acontece também muito no litoral. Imóveis sem registro, não tem registro nenhum. Você vai num cartório, não tem registro. Você vai em outro cartório, não tem registro. Então, qual seria a tese? Qual seria o uso capião? Poderíamos, sim, trabalhar no básico. Eu costumo dizer o feijão com arroz, né, que é o uso capião ordinário, extraordinário, especial, mas poderíamos utilizar um uso capião específico, e o nome desse uso capião específico é o uso capião de vício documental. Por que vício documental? Porque existe um vício registral. Aquele imóvel não tem documento, não tem raiz documental. Então, esse uso capião seria, de fato, um uso capião para sanar esse vício. Então, muitas vezes, esse uso capião é esquecido, né? Na graduação, esquecido aí nas aulas, né? No dia a dia, e é um uso capião prático, é um uso capião importante, faz toda a diferença.
Hoje nós temos um entendimento também do chamado uso capião comercial. Isso também aparece aí no sul do Brasil, é um uso capião onde a posse existe de fato, mas é para utilização de comércio. Também é um uso capião que merece nossa atenção. E por que merece nossa atenção? Porque ele está ganhando espaço na doutrina brasileira, na jurisprudência. Existe um boato muito bobo que eu não posso fazer uso capião de imóvel comercial, e não é verdade. Nós temos teses antigas, regulamentadas, até como uso capião extraordinário. Se você for lá no parágrafo único, inclusive existe a redução de 15 para 10 anos, quando você dá função social ao imóvel ou ainda investimentos, benfeitorias no imóvel, mesmo sendo comercial. Então, também é um uso capião importante. Outras curiosidades do uso capião, vale a pena lembrar que qualquer uso capião, seja os mais comuns, os tipificados ou atípicos, todos eles nós temos que ter requisitos obrigatórios. Eu costumo dizer em sala de aula, na pós-graduação, nas palestras, que para ganhar uma ação de uso capião, o básico do básico, para que você consiga regularizar o seu imóvel, sim, são 3 requisitos. A posse, que significa o lapso temporal, além da posse, que significa o lapso temporal, que pode ser 5, 10, 15 anos, tem até o uso capião lá de abandono de lar, de meação, mas ele tem uma outra finalidade, aquele uso capião, né? Aquele uso capião recebe o nome uso capião, mas não é um uso capião de verdade, porque o uso capião de verdade ele é para regularizar imóvel e sanar vícios registrais. O uso capião de abandono de lar, também chamado dominical, meação, ele tem outra função. É punir o companheiro ou a companheira, lembrando que cabe união de casais, né, do mesmo sexo, resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, esse foi o entendimento a partir da emenda constitucional 66 de 2010, surge essa resolução para resolver isso. Então, um casal de pessoas do mesmo sexo é perfeitamente possível utilizar esse uso capião quando ocorre o abandono de fato, né? Então, nós podemos utilizar esse uso capião, mas veja que a finalidade dele é direito de família, é punir aquele que ficou. Abandono de 2 anos, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, o abandono tem que ser efetivo. O que seria o abandono efetivo? Abandono efetivo é aquele abandono que existe o abandono físico, financeiro e intelectual. Anote isso no seu caderno, hein? Físico, financeiro e intelectual. Ou seja, nós temos que ter de forma cumulativa. Quando não existe esse abandono de fato, com todos os seus devidos requisitos, o que pode acontecer? É a improcedência do pedido, tá? Lembrando que esse uso capião também só pode acontecer para o imóvel do casal, não é para o conjunto de bens. Outra dica que eu dou também, o Supremo já se manifestou a respeito disso, esse uso capião não pode ser utilizado dentro do divórcio, hein, gente? É fora, né? Fora do divórcio. Divórcio consensual litigioso, à parte. E essa ação, uma ação autônoma, tá? Exordial deve ser feita de forma autônoma. Vamos lá, tem pergunta aqui, meu amigo Felipe está mandando pergunta para mim aqui, bacana. Vamos lá, vamos responder aqui. Patrícia, legal, Patrícia, aí no YouTube, que bacana, hein? Não esquece de mandar o seu e-mail para você participar do sorteio do professor Júlio, tá? Semana que vem, eu acho que eu já vou sortear um novo livro, que é o Direito Imobiliário de A a Z. Como faço para comprar o livro que você acabou de citar, Direito Imobiliário de A a Z? Já vai ficar à disposição, me parece, semana que vem. Eu já recebi, foi aprovada a capa, vai ficar à disposição. Esse livro é muito bom mesmo, tá? É um livro totalmente diferente dos outros de direito imobiliário, porque não passa nada. Como o próprio capítulo diz, né, de A a Z. Então, muito bacana. Esse livro eu fiz uma homenagem para todo mundo. Citei o nome do Sérgio que está do meu lado, do Fernando aqui. Citei o teu nome, viu, Felipe? Também, viu? É claro, vou agradecer todo mundo aqui, né? Não sou nada sem vocês aqui. Pelo amor de Deus, a gente não é nada sozinho, né? Então, citei o nome agradecendo todos aqui. Até o presidente, viu? O presidente está assistindo lá em Santos, lá, hein? Olha lá. Vamos embora, olha só. Toda a equipe da TV Cresce também, viu? Não esqueci de ninguém nesse livro, não, hein? Foi mais fácil esquecer a esposa do que esquecer os colegas, viu? Mas não esqueci de ninguém, não. Vamos lá, olha só. Então, Patrícia, espera um pouquinho, que em breve eu vou divulgar, tá? O professor tem um Instagram. Acompanha lá no Instagram, tá? No Instagram, no YouTube também, no canal, tá bom? Eu divulgo sim, mas legal, fico feliz pelo seu interesse. Maurício, olha o Maurício aí, estou com um inventário atrasado há anos. Não temos dinheiro para pagar o imposto e registrar a casa onde moramos. Compensa fazer uso capião para vender? Maurício, tem 2 possibilidades, né?
O ideal é sempre vender um imóvel regular para não perder valor de mercado, para facilitar a vida do corretor, né, da imobiliária, para fazer a coisa certa. Então, o ideal é sempre vender um imóvel regular. Mas nós sabemos que no Brasil tem muitos negócios através dos contratos de gaveta. Se você for vender através de contrato de gaveta, o contrato adequado é o contrato chamado cessão de direitos hereditários, tá? Cessão de direitos hereditários. Esse é o contrato correto, é o contrato adequado. Uso capião pode ser utilizado, precisa tomar muito cuidado, precisaria analisar o caso concreto, porque se você fizer qualquer uso capião, a chance de você perder, né, ser improcedente o uso capião, quando diz respeito a inventário, tem conexão com o inventário, é muito grande. Então, teria que utilizar um uso capião específico, talvez o extraordinário, mas com muito cuidado, né? Então, teria que analisar o caso concreto, viu, Maurício? Pode até fazer uso capião, mas tem que ser um ou dois, né? Nós temos duas teses para ter êxito nessa ação e teria que verificar a sua posse, se realmente é uma posse de 15 anos e no mínimo 10 anos ocorrendo aquela redução do parágrafo único do Código Civil, tá bom? Então, cuidado, tem que fazer uma análise mais completa e não tão preliminar para que você não ingresse com a ação e acabe tendo seu pedido improcedente, tá bom? Mas é possível sim, mas tem que ser feita essa análise concreta, tá bom, Maurício? Um abraço para você, hein? Cláudio Rodrigues, via YouTube. É só enviar e-mail para concorrer ao livro? Simples assim, hein, Cláudio? Tá fácil, hein? É meu aniversário e quem ganha o presente é você, hein? Ou seja, simples assim. É só mandar um e-mail e vai participar do sorteio, tá bom? Um abraço para você. Corretor Xangui. Legal, Xangui. YouTube. Se um imóvel já passou por 2 proprietários, somente de posse, contrato de gaveta, e agora o atual queria registrar o mesmo. Uso capião é possível? Xang, deixa eu explicar para você. No Brasil, o uso capião é muito mal estudado, né? Muita gente não sabe nem que pode ser feita a soma de posse. E a soma de posse pode ser feita. Nós temos 2 formas de somar posse. Actium possessione e também, actium possessione seria em vida, né? E também a successione possessione, né? Que é outros termos que são utilizados também. Nós temos 2 formas de somar posse. A posse dos herdeiros, nossos pais, ascendentes, e a compra e venda. Só que esse contrato precisa ser bem feito, precisa ter uma cláusula falando da soma de posse, da posse que foi comprada anteriormente, e na própria ação de uso capião, você precisa fortalecer a posse de quem vendeu, se você está trabalhando com ela. Mas é perfeitamente possível. Lembrando que de 36 espécies de uso capião, nós podemos trabalhar com essa soma de posse em apenas 2, tá? Então também teria que ser feito um trabalho artesanal e cuidadoso, ainda mais se o contrato for misto em relação a isso, tá bom? Um abraço para você. Não esqueça de mandar lá também o e-mail para você participar do sorteio do livro. O e-mail está aparecendo aí abaixo, hein? Tá bombando de pergunta, hein? O professor escolheu, né, juntamente com os alunos, esse tema para fugir um pouquinho, porque nós falamos muito sobre coronavírus, sobre revisão de contrato, e eu acho que chega uma hora que cansa, né, gente? Chega uma hora que cansa, né? Nós falamos já muito sobre ação revisional, aluguel, mas chega uma hora que cansa, então acho que é um pouquinho, trocar um pouquinho aí o foco, até para a gente poder distrair um pouquinho, evoluir em outras situações, porque muita live, acho que, na minha opinião, chega a ser um exagero, né? Só bate nesse assunto. Então, foi uma estratégia aqui para distrair um pouquinho mesmo, tá bom? Vamos embora, olha só, hein? Quem está mandando a pergunta agora é a Edna Souza, via YouTube. Quais os 3 requisitos principais para o uso capião? Nota aí, então, Edna. Primeiro requisito, posse, lapso temporal, 5, 10 ou 15 anos. Vai depender do uso capião que você vai optar. Segundo requisito, posse mansa e pacífica. Isso, mansa e pacífica. Terceiro requisito, ânimos domini. Se falar para o cliente, o senhor tem ânimos domini, ele vai falar assim, eu já tomo Rivotril e Catopril. Então, para de juridiquês, né? Vamos facilitar. O que é o ânimos domini? Alma de dono. Isso? Então, são os 3 requisitos, tá bom? Como faço para ter direito de uso capião em um imóvel sem escritura? Eu pago o IPTU do mesmo? É importante, se puder pagar o IPTU, isso ajuda muito. Mas muitos operadores do direito acabam tendo, não sei de onde tiraram essa informação, que é obrigatório. Não é obrigatório. A posse eu provo com uma situação fática, né? Ou seja, pode ser testemunha, pode ser depoimento pessoal, não é só uso capião. Seria um argumento para ajudar, mas não é o único e não é obrigatório, tá bom? Um abraço para você, não esquece de mandar um e-mail para o professor para participar do sorteio do livro Manual Prático de Direito Imobiliário. Eu explico isso dentro desse livro, hein? Explico isso, tá?
Deise Ribeiro, um abraço para você, Deise. Minha cidade, Rio de Janeiro, conheço, lindo, né? Não faz os campeões extrajudicial. O que fazer? Deise, muito tabelião não faz mesmo, ou o registrador não registra. O Instituto ele é novo, falta regulamentação ainda, falta coragem nos nossos registradores, então a sua saída é fazer um uso campeão judicial. Inclusive, eu tenho um uso campeão judicial aí na sua cidade, tá? Então, a sua saída é fazer um uso campeão judicial. Vamos lá, Esther Santos. Qual o site da editora do livro Direito Imobiliário AZ? Vai ficar à disposição semana que vem. Eu vou divulgar no meu Instagram. Segue lá, é professor.julio.sanches, tá? É da Mizuno. Se eu não falei o termo errado, mas é Mizuno, tá? Eu vou divulgar lá também no site. Acompanha no Instagram que você vai ver lá. José da Costa, possui um contrato de cessão de posse mansa e pacífica, água. Então, no meu nome, como faço para registrar? José, tem que analisar o caso concreto, a posse, para verificar qual possibilidade de uso capião você pode utilizar. Me parece ser uso capião, porque eu não tenho acesso a esse contrato, tá bom? Então, me parece ser um uso capião. Então, toma muito cuidado aqui com as informações, é muito difícil você passar uma informação sem ter acesso a um documento, para não te induzir a erro. Isso chama respeito e ética, né? Se uma pessoa perde a ação de adjudicação do imóvel, o vencedor não transferiu ainda. Quando começa a valer o lapso temporal para o possuidor do capim? Na verdade, não pode vincular, hein? A adjudicação compulsória é uma coisa, posse é outra. Então, uma coisa não fica vinculada à outra. A posse é contada quando ela tem ânimos dono, a vontade de ser dono. Se não tem contrato de locação, se não tem contrato de comodato, é posse, tá? Então, não vincula, já está contando essa posse aí, viu, Adriana? Cuidado, hein? Uma coisa não vincula a outra, tá? São ações diferentes, propósitos diferentes, teses diferentes. Um abraço para você. Agora sim, ó, meus parabéns, estamos ampliando os nomes. Legal, parabéns, obrigado. Que legal. Parabéns enviado também por quem? O Augusto, Tony, Lucy, José, que legal. Kelly, obrigado, viu, gente? Fiquei feliz agora. Agora sim, né? Agora sim. Legal. Olha a Kelly Cristina fazendo a pergunta aqui também, hein? É possível fazer uso capião sem exercer a moradia? Sim. Esse é um boato absurdo, né? A posse no Brasil, nós temos pelo menos 16 classificações, segundo o doutrinador Felipe Aguiar. Ou seja, nós podemos sim trabalhar com a posse indireta, não deixa de ser posse. Lembrando a todos que nós temos um conceito novo do Supremo, que é a posse alternada, hein? Posse alternada. Eu frequento o local a cada 6 meses. É um conceito novo, também conceito que vem do direito europeu, tá bom? Que legal, hein, gente? Muita pergunta, foi bacana. Eu agradeço a todos. Todo mundo que tem dúvida aí, quer participar do sorteio do livro do professor, então manda lá, Manual de Prática de Direito Imobiliário. Tem um e-mail também, demora um pouquinho para responder, mas respondo sim, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência, porque chega muito e-mail, né? E a gente tem um fluxo de trabalho muito grande por causa das aulas, das palestras. Mas agradeço a vocês todos, tá? Desejo aí paz, saúde, amor, sucesso. Isso vai passar, né? Cuidem de todos, da família, e vai dar tudo certo. Deus no comando sempre, tá bom? Um abraço e finalizamos mais uma aula questão de direito. A gente fala programa, mas não, aqui é aula, tá? É uma aula online para você. É uma pós, é um mestrado para você, para essa competente equipe do Cresce, né? Estamos aqui de forma voluntária para ajudar a todos, tá bom? Trabalho maravilhoso, parabéns do conselho. Um abraço para todos. Tchau!